Bom, como eu havia dito também, eu trouxe alguns projetos que vão servir de inspiração para vocês começarem a ter uma noção de como intervir em uma ruína, né? Então eu trago o que é, né, um pouquinho sobre como que é esse estado de degradação, como que a ruína ela também faz história, né, dentro de um contexto de relevância, né, de patrimônio histórico. Então eu faço uma pequena observação sobre isso e venho trazendo alguns exemplos, como a igreja de São Domingos em Lisboa, né? Trago um pouquinho do contexto dessa igreja e o que foi feito. Vocês podem observar nessa parte interna dela que tem um arruinamento, que eles ainda que ela seja utilizada, que ela ainda seja frequentada, eles adaptaram, né? Mantiveram essas ruínas e fizeram um projeto de restauro em cima dessas ruínas. A gente vê aqui, ó, nas colunas, em algumas partes da parede, tá vendo? Eles mantiveram todas as características das ruínas e fizeram uma modificação, né, na cobertura, que é onde a gente vê esse contraste, esse tom avermelhado, como que ele contrasta com as cores, né, com a pátina das ruínas. Então eu trago aí novamente, tá vendo? Olha, a presença, a gente vê uma crosta negra, né? A presença marcante da crosta negra, né? Uma pátina aqui dourada, né? Que são as marcas do tempo. E como que eles fizeram, né? Como que eles preservaram, né? Essa história do arruinamento e colocaram e readaptaram, fizeram a restauração dessa cobertura e de alguns outros pontos que foram considerados, né, importantes. Então, os alunos que tiverem maior curiosidade, né, busquem mais informações sobre essa restauração dessa ruína. Depois vem a ruína do colégio do Caraçá, né, em Minas Gerais, também, que é um projeto, né, onde eles fizeram mais um retrofit, né, do que um projeto de restauração em si. Então a gente observa, né, a presença do vidro, do aço, como eles preservaram, né, as marcas do tempo, a ruína em si, e fizeram algumas adaptações que a gente vê na cobertura, né, nas fachadas laterais, nos vidros ou nos vãos. Então, é um material que foi muito utilizado e que é muito utilizado dentro de um projeto de restauração de ruína é o aço, é o vidro, né? Vocês vão ver na maioria das a maioria das intervenções, né? Aqui é a ruína, né, da igreja de São José de Queimados, na Serra. Nesse caso aqui, eles utilizaram o aço, né, para estabilizar a estrutura, né, do local, que a estrutura da ruína, ela estava, né, num processo de arruinamento mesmo, né, de cair. Tinha uma problemática, né, na questão portante dessa edificação. Então eles trabalharam o aço, os cabos de aço, tá vendo? Fizeram uma representação do frontão, né? Com a presença do aço, os cabos de aço que eles dão estabilidade à estrutura. A gente também pode ver em algumas outras imagens, tá vendo? O esteamento, eles começaram a colocar, né? Fazer uma estrutura para estabilizar, né, essa edificação. E na parte interna, eles, ao invés de deixar o arruinamento à mostra, eles fizeram, né, um emassamento da estrutura e a proposta é que a ruína de Queimados ela venha a ser um museu a céu aberto, né? Essa foi a proposta de intervenção dessa edificação. O projeto 3D, né, da proposta que eles fizeram, tá vendo? Eles tiveram cuidado, né, com o entorno, então isso é muito importante, esse olhar para o entorno, como que as pessoas vão estar nesse espaço. Então, algumas informações que vocês precisam ter, né, no momento de fazer a intervenção de vocês. A Capela de Nossa Senhora da Conceição, essa daqui, quem fez, né, quem participou também do projeto de intervenção foi Paulo Mendes da Rocha. Então, a gente vê que ele preservou na parte interna a estrutura, né, as imagens a parte bruta da construção, né, de pedra.
e na parte externa ele fez o revestimento. Então também é uma proposta, também é um exemplo que vocês podem utilizar. Como eu disse, olha, a presença do aço, a presença do vidro. Então são elementos muito utilizados. Aqui também a gente vê um pouquinho, né, do concreto armado, né, a presença do concreto armado nessa construção. Um pouquinho não, né, ele utilizou bastante o concreto armado aqui no coro, né. Um outro exemplo é a igreja de Nossa Senhora do Monte Recôncavo, né, na Bahia, que ela estava num estado também de arruinamento, estava precisando e necessitando de uma intervenção, e tá, essa igreja ela estava quase chegando, né, a um momento de ser demolida, e eles fizeram um projeto de intervenção, né, um projeto de restauração, onde eles restabeleceram a igreja. A gente pode ver, olha, bem degradada a cobertura, a parte externa, muita perda de material, umidade descendente, presença de vegetação, bolor, né, perdas de material. Então, foi um projeto, né, esse projeto é um projeto bem conhecido, que vocês conseguem ter mais acesso dele buscando até mesmo na internet, tá? Olha como ela ficou, tá vendo? Então eles deixaram, né, parte aqui da cantaria à mostra para fazer uma demonstração do material, né, que foi utilizado. Então fizeram a restauração dos vãos, né, aqui na parte superior, aqui próxima à cobertura, eles fizeram, né, tipo um pergolado, né, um pergolado de estrutura de concreto, né, talvez para trazer maior estabilidade para a edificação, que, como nós vimos, ela estava, né, num processo de arruinamento, um processo de deterioração bem avançado, né? Então, eles utilizaram de alguns elementos portantes para trazer uma beleza para dentro do espaço. Aí, como ela ficou, aí tem essa antiga igreja de Banús, né, no Equador, também, que a marca dela, a marca, né, registrada dessa igreja foi a questão da cobertura, né? Ela se mantém como igreja, eles deixaram o arruinamento, deixaram as imagens, né, do arruinamento e propuseram uma cobertura para essa igreja, né, para essas ruínas. Aí o detalhe, né, da igreja, da cobertura. Aí tem o Parque das Ruínas, sai um pouquinho do conceito de igreja, mas também é algo que vocês podem utilizar como exemplo, né? Que eles fizeram um retrofit, né, umas partes mais importantes, utilizaram vidro, aço, algumas rampas de acesso e mantiveram, né, a estrutura em si aparente dessa construção. Aqui mais algumas imagens do Parque das Ruínas. Também teve um destaque a cobertura, né, em aço e vidro. Essa capela de Santana do Pé do Morro, achei ela muito interessante, que eles preservaram a igreja e criaram uma estrutura de apoio, né, no entorno dela. A gente vê que aqui dentro está a igreja, né, as ruínas da igreja, e ao redor eles criaram uma estrutura que serviu de proteção, né, para essas ruínas. Então, eles utilizaram, são perfis metálicos, a cobertura metálica e o vidro. Então, é bem interessante também, achei bem interessante a ideia, tá vendo? As ruínas dessa capela, até mesmo a rusticidade, né, dos bancos, dos assentos, e por fora, né, essa estrutura que abraça essas ruínas. Aqui eu trouxe um projeto 3D, né, para vocês terem uma noção de como que como desenhar, como passar isso para a imagem 3D. Aí trouxe alguns detalhes, né, de projetos arquitetônicos também. Aqui é um detalhe, né, das ruínas, de algumas identificação de materiais. Aqui plantas baixas, né, para vocês verem como que é essa organização. Uma planta baixa mais humanizada, que eu acredito que seja um ponto muito importante de vocês trazerem essa planta baixa humanizada.
uma outra planta baixa, né, da Igreja Jesuítica de Belém do Pará. É bem interessante. Também passou por um processo de restauração muito imponente, que vale a pena vocês conferirem, né, que é a planta baixa dela. Uma planta baixa de outra igreja, né, a Igreja do Carmo de Pernambuco, também passou por um processo de restauração. E algumas ideias do mapeamento de danos, né, em ruínas, e como vocês devem apresentar essas 4 fachadas, né. Aqui um exemplo da Igreja do Carmo, né, de Pernambuco, tá vendo? Como vocês fazem um destaque da fachada que vocês estão levantando e deixam ofuscada as demais fachadas, né, os demais detalhes das outras fachadas, né? Bom, é isso. Essa aula que eu propus, algumas inspirações, eu acho que vocês têm conteúdo, que vocês têm material e que vocês têm a possibilidade e ferramentas para estar fazendo um bom projeto de intervenção na Igreja de Nossa Senhora do Belém.